Neste tópico, vamos tentar encontrar a equação de onda tridimensional, né? Então a gente já conhece a equação de onda de uma dimensão, por exemplo, na direção do eixo x. A equação de onda ela é escrita assim, né? Uma derivada segunda em relação a x. Essa derivada segunda em relação a x, ela é 1 sobre a velocidade da onda, a derivada segunda da função de onda em relação ao tempo. Então, essa expressão já é conhecida, ela representa a equação de onda em uma dimensão. Mas como que é a equação de onda em 3 dimensões? Porque uma onda eletromagnética, por exemplo, né, ela se propaga no espaço em 3 dimensões. Então, como é que a gente pode representar, chegar numa expressão parecida como essa para uma onda em 3 dimensões? Então, nós vamos usar o seguinte recurso, né? Primeiro, vamos definir uma função de onda tridimensional, né? Então, agora a gente vai ter... Vamos usar o sistema cartesiano. Vamos usar o sistema cartesiano primeiro, que é mais simples, para representar a onda em 3 dimensões. Então ela vai ter uma parcela em x, ela vai depender de y, ela vai depender da direção z. Então não é mais uma única direção, né? São 3 direções e mais o tempo, né? Então agora a nossa função de onda ela pode ser escrita assim. Veja, a posição em 3 dimensões ela é definida como uma parte em x, mais uma parte em y, mais uma parte em z, né? Então, a gente pode englobar todas essas direções em uma única notação, né? Que é a notação do R. A gente pode escrever para simplificar dessa maneira. Então, quando a gente escreve dessa maneira, lembrando que agora é um vetor, né? Porque a gente está em 3 direções, né? Então, aqui já era um vetor, né? O x aqui já era um vetor, né? Então aqui, agora nós temos as 3 direções aqui, x, y e z. Né? Então essa é a nossa função. Muito bem, muito bem. Partindo daí, agora a gente precisa fazer o seguinte. Se a gente pode escrever essa função na notação de Euler, ela vai ficar assim agora, né? Uma amplitude, a exponencial do número imaginário i, e aqui dentro vai ter um fator que é a fase, só que agora não é só em x e t, né? Ela é em x, y, z e t, ok? X, y, z e t. Então, a nossa fase agora, a gente pode até escrever de uma maneira geral agora, assim, ó, a nossa fase ela vai ser um vetor agora de onda, não é mais um número de onda, um vetor de onda multiplicando escalarmente a posição que tem direção x, y e z, menos a frequência angular vezes o tempo, a parte temporal, mais ou menos aí uma fase inicial. Aqui também pode ser mais ou menos, né? A nossa onda pode viajar tanto para uma direção quanto para a direção contrária. Então, de uma forma geral, a nossa fase agora é essa. Veja que o número de onda ele foi promovido agora em 3 dimensões para vetor de onda. Agora a gente vai chamar esse fator aqui de vetor de onda. E esse nosso vetor de onda, veja, ele tem uma parcela na direção x, ele tem uma parcela na direção y e ele tem uma parcela na direção z, que não necessariamente são iguais. Não necessariamente são iguais, né? Veja, ele pode vibrar diferenciadamente em cada direção do nosso sistema de eixos, né? Então olha que interessante. Agora a nossa fase ela é uma fase tridimensional, né? Que carrega informações espaciais tridimensionais, né? E carrega informação temporal. E como consequência o nosso número de onda agora passa a ser um vetor de onda que também pode vibrar, pode promover vibrações diferenciadas em cada direção, ok?
ok? Muito bem. Vamos fazer o seguinte, vamos calcular esse produto aqui, ó, esse produto escalar, né? Então a nossa ideia agora é calcular esse produto escalar. Então, quando a gente calcula esse produto escalar, veja, pegar esse vetor e multiplicar por esse. Mas no produto escalar preservam só as informações que estão na mesma direção, né? Que estão na mesma direção. E o resultado é um número, né? Então esse resultado aqui vai ser um número. Vai ser um número kx, que multiplica x, mais ky, que multiplica y, mais kz, que multiplica z. Então o produto escalar desses dois vetores nos fornece essa sequência aqui, né? Essa sequência aqui, veja bem, que vai ser somada aqui, né? Vai ser somada aqui para complementar a nossa fase. Agora vamos fazer o seguinte, vamos definir. Se a gente definir assim, ó, por definição, criar aqui, né? O nosso kx, se ele for um fator k constante vezes um número alfa, se o ky for um fator k constante vezes um número beta e o nosso kz for um fator k constante vezes um número gama, veja que os k são diferentes, né? Eles são diferenciados aqui por alfa, beta e gama. Alfa, beta e gama a gente supõe números diferentes. E o k aqui uma constante, né? E o k aqui uma constante. Então, substituindo ali, ó, veja, aqui vai ficar k alfa x, k beta y, k gama z. K vezes gama vezes z. Ok? Veja que o k ele é um termo comum, ele sai em evidência. Então, nosso k vezes r, nosso produto escalar vai ficar assim, ó, k vezes alfa x mais beta y mais gama vezes z. Esse é o resultado quando a gente substitui essas definições aqui, né? A gente chega nessa informação, que vai ser substituída aqui, né? E esse aqui é o nosso número de onda, é o módulo do número de onda, né? E esse módulo do número de onda, veja bem, pode ser determinado assim, né? Olha como é que a gente pode determinar esse módulo do número de onda. Como sendo o kx ao quadrado mais ky ao quadrado mais kz ao quadrado, raiz quadrada disso, né? A raiz quadrada disso. Olha que interessante. É um número, é o teorema de Pitágoras em 3 dimensões, né? Em 3 dimensões. O quadrado dessa direção, mais o quadrado dessa direção, mais o quadrado da terceira direção, extrai a raiz quadrada disso. Substituindo esses fatores aqui, ó, veja que vai ficar k ao quadrado, alfa ao quadrado aqui, k ao quadrado, beta ao quadrado aqui, k ao quadrado, gama ao quadrado. Veja que o k ao quadrado aparece em todos os termos. Ele tira em evidência a raiz quadrada de k ao quadrado dá k. E o que ficou ali dentro da raiz, né? Ficou alfa ao quadrado mais beta ao quadrado mais gama ao quadrado, que para a raiz quadrada disso, né? Agora veja que para que isso seja igual a esse k aqui, esse fator aqui tem que ser 1, né? Esse fator aqui sempre tem que ser 1. Então a gente conclui que o alfa quadrado mais beta ao quadrado mais gama ao quadrado é 1. Vale 1. Isso é um resultado importante, né? Esses alfa, beta e gama a gente define como os cossenos diretores. Eles estão associados a ângulo, né? Tudo aqui está associado a ângulo, né? Porque a fase é ângulo, né? Então tudo isso aqui está associado a ângulo. Isso aqui a gente chama de cosseno diretores. Os cossenos diretores, né? Então eles são funções de cosseno. Na verdade, esse alfa, beta, gama são funções de cosseno. Ok? De cossenos e senos, né? Porque a gente está tratando de uma onda harmônica. Na verdade, né? Na verdade, tudo que a gente está falando aqui é de uma onda, de onda harmônica, né? Bom, então, feito isso, como que fica a nossa expressão, né? A nossa expressão geral
para fase. A nossa expressão geral para fase pode ser escrita assim, né? Pode ser escrita assim, ó, como sendo esse fator aqui vai ser K alfa x mais beta y mais gama z mais ou menos ômega t mais ou menos φ0, que é a fase inicial. Então, nossa nova fase tridimensional vai ser assim em relação aos cossenos diretores aqui, alfa, beta e gama. Em relação aos cossenos diretores alfa, beta e gama, cujas somas dos quadrados dá 1. Dá 1, tá? Cujas somas dos quadrados dá 1. Muito bem. E aí, de uma maneira geral, a gente pode escrever nossa função harmônica assim, né? Nossa função harmônica vai ser escrita como a parte real, né? Como a gente já escreveu ali, né? A parte real da amplitude vezes a exponencial de I, esse φ na direção radial, né? Na direção R, né? Na direção R. Então, essa é a nossa função harmônica genérica, onde esse φ agora é dado em relação aos cossenos diretores dessa maneira, né? Dessa maneira. Muito bem. Bom, agora o que a gente pode fazer, né? Veja, por que a gente está usando esse dispositivo? Para que a gente consiga, ver se a gente consegue, a partir dele, chegar dessa função de onda harmônica tridimensional, a gente chegar numa equação de onda tridimensional, né? Equação de onda tridimensional. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos calcular a segunda derivada da nossa função de onda tridimensional, né? Em relação à posição x. Veja, se a gente calcular isso aqui em relação à posição x, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ó. Vai ser a derivada, veja, aqui vai ter o fator A vai permanecer, vai ficar a exponencial desse termo, que é a própria função. Então, veja, essa função na derivada, quando você deriva duas vezes, ela é preservada. Essa função é preservada. Ela continua aparecendo na expressão. E aí tem que derivar o argumento. Derivar o argumento está aqui, né? Veja, na primeira derivada cai um i. Cai o i. Na segunda derivada cai outro i, fica i ao quadrado. Mas i ao quadrado é menos 1. Então aparece um sinal negativo aqui, ó. Ok? Bom, aí nós estamos derivando em relação a x, então todo o restante é zero. Então vai ficar na primeira derivada alfa k, na segunda derivada alfa quadrado k ao quadrado. Então vai aparecer alfa ao quadrado k ao quadrado aqui. Então essa é a derivada em relação a x, né? Em relação a x. A derivada em relação a y é muito parecida, né? A derivada em relação a y, ela vai ser muito parecida. Derivada só muda quem? Só muda no lugar do alfa entra agora o beta, né? Entra o beta. E a derivada em relação a z também. Só que no lugar do beta agora a gente tem o gama. A gente tem o gama. Então veja, derivar é muito fácil, né? Fazer a derivada segunda espacial é muito fácil. Muito fácil. Se a gente somar essas três aqui, ó, veja que assim a gente soma esses três termos. A gente soma o x com a derivada em y com a derivada, a segunda derivada, né? Em z, a gente somar esses três termos, qual que é o resultado? O que eles têm em comum aqui, ó? K ao quadrado e a função, né? Então vai ficar e o menos, né? Menos K ao quadrado vezes a função. E aí, dentro do parênteses, vai ficar alfa ao quadrado mais beta ao quadrado mais gama ao quadrado, que é 1. E aí o alfa, beta e gama desaparecem dessa soma, né? E o resultado fica só esse. Fica só esse, né?
Bom, mas tem a derivada também temporal. Vamos fazer aqui, ó, a derivada temporal, né? A derivada temporal, segunda temporal, vai dar o quê? Preserva a função. E aqui vai aparecer quem? Vai aparecer quem aqui? Agora, em relação ao tempo, essa parte é zero, essa parte é zero, porque é uma constante. Sobra o quê? Mais ou menos ômega i, né? Mas, porque o i ele multiplica aqui, ó. Mais ou menos i ômega. A primeira derivada. A segunda derivada, mais ou menos i ômega de novo. Aí veja, mais com mais dá mais, menos com menos dá mais. Só que i vezes i daí ao quadrado, que é menos 1, dá menos aqui. Vezes ômega ao quadrado. Então aparece um fator menos ômega 2 aqui. Menos ômega 2. Ok? Então veja bem. Agora, deixa eu reescrever aqui, para ficar mais bem feito. Então assim, nós fizemos aqui a derivada segunda da função em relação ao tempo. Deu menos ômega ao quadrado vezes a função de onda. Se a gente isolar aqui a função de onda, isolando aqui a função de onda, vai ficar menos 1 sobre ômega 2, a derivada segunda em relação ao tempo, né? Se a gente isolar esse termo. E a gente pega esse termo e substitui aqui, ó. Substitui aqui. Aí substituindo aqui, ó, aqui vai aparecer um ômega ao quadrado embaixo. Com esse menos, esse menos fica mais. E no lugar disso aqui vai aparecer esse termo aqui, que é essa derivada segunda. Então, veja, reescrevendo essa informação aqui, ó, veja que a função de onda é um termo comum aqui. Eu posso colocá-la em evidência, né? Posso colocá-la em evidência. Então vai ficar esse operador aqui, mais na direção x, esse operador na direção y, mais esse operador na direção z, que multiplica esse termo comum que eu coloquei em evidência aqui, ó. Coloquei em evidência, porque ele aparece aqui, 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 coloquei em evidência. Isso é igual. Eu vou passar o k ao quadrado, inverter ele aqui, colocar ele para baixo. Então vai ficar, aqui é positivo, fica 1 sobre ômega dividido por k. Só que ao quadrado, os dois estão ao quadrado, né? O k desceu. E aqui ficou a derivada segunda da função de onda em relação ao tempo. Veja, a gente já tem aqui uma expressão muito parecida com aquela. Se a gente, veja, se vocês pensarem aqui, se a gente pensar que esse termo não existe direção y, não existe direção z, ela fica igualzinha àquela. Então, para que essas duas expressões fiquem muito parecidas, esse termo aqui a gente tem que definir como a velocidade da onda. Então, quem é a velocidade da onda? É ômega dividido por k. Frequência angular dividido pelo número de onda dá a velocidade da onda. Olha que interessante. Velocidade da onda. E aí a gente tem o termo de 3 dimensões da nossa função. Mas só para deixá-la mais compacta, vamos definir isso aqui é um operador definido como laplaciano. Isso aqui é um operador chamado laplaciano. Então, se a gente substituir, colocar isso lá no lugar disso aqui, o laplaciano, vai ficar assim, ó. O laplaciano da função de onda. Isso aqui está representando tudo isso. Olha que bacana, né? Representando tudo isso. Vai ser igual a 1 sobre a velocidade ao quadrado, que é ômega ao quadrado sobre k ao quadrado. A derivada segunda em relação ao tempo. Olha aqui, ó. Essa é a nossa equação é a nossa equação de onda tridimensional. Veja que o lado direito é igualzinho a esse. E o lado esquerdo, ele tem não só a parte em x, mas tem também a parte em y e a parte em z. Né? É só isso que muda.
Então, usando esse recurso aqui, a gente conseguiu chegar na função tridimensional. Só esclarecendo um pouco mais sobre o Laplaciano, veja, existe um operador chamado operador del. Ele é um vetor. É um vetor definido assim, ó, como uma parcela, uma derivada primeira em x, na direção x, uma derivada primeira em y, na direção y, mais uma derivada primeira em z, na direção z. Então ele é um vetor, é um operador vetorial chamado del. E a gente usa esse símbolo aqui que costuma ter o nome de nabla. Esse símbolo se chama nabla. Esse recurso aqui, ó, indica que é um vetor. É a mesma coisa que escrever assim, ó. É a mesma coisa que escrever assim, tá? Então, por exemplo, a gente está acostumado a escrever vetores assim, ó. Dá para escrever assim também. Isso aqui também, mesma ideia, tá? Como se a gente estivesse fazendo isso aqui. Então é um vetor. Quando a gente aplica esse vetor a um número, né? Multiplica esse vetor por um número, isso aqui vira um gradiente. Quando a gente multiplica esse vetor por um vetor, isso aqui vira um divergente. E assim por diante, né? Agora, quando a gente multiplica esse operador del por ele mesmo, faz uma multiplicação escalar, o resultado dá um número. É um número que é qual? Que é esse fator vezes ele mesmo, mais esse fator vezes ele mesmo, mais esse fator vezes ele mesmo, que é o que a gente define como Laplaciano, que é isso aqui. Então, Laplaciano, na verdade, é a multiplicação escalar do operador del, que é isso, pelo próprio operador del. Ok? E aí a gente tem a função de onda tridimensional para a gente começar a tratar a luz, porque a luz ela é ela pode ser representada por uma função eletromagnética que tem em 3 dimensões, tá? Em 3 dimensões. Então esse aqui é a equação de onda para uma função em 3 dimensões, a equação geral, mais geral possível de uma onda. Ok? Então até a próxima!